Olá, boa noite. Câmara aprova em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que livra partidos de multas por descumprimento de repasses a candidaturas de negros e mulheres. Avaliação positiva do governo Lula vai de 33% para 37%, de acordo com pesquisa IPEC. E você vai ver também. O presidente recebe atletas que representarão o Brasil na Olimpíada de Paris e, depois de 14 anos, assina decreto reajustando o Bolsa Atleta. Polícia Federal prende 5 pessoas em investigação de uso ilegal de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência contra desafetos políticos de Jair Bolsonaro. Áudio de reunião mostra o ex-presidente e ex-diretor da ABIN discutindo plano para blindar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Em São Paulo, pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que a maior parte dos paulistanos afirma ser de direita. Durante o levantamento, 26% dos entrevistados afirmaram se identificar com o espectro político de direita, 24% se identificaram com o centro e 20% com a esquerda. 11% disseram ser de centro-esquerda, 10% centro-direita e 8% não souberam responder. A pesquisa ouviu 1.092 eleitores de São Paulo entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Estações de trem de São Paulo têm a vacinação gratuita contra a gripe. A iniciativa acontece até amanhã em 7 estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Na capital paulista, quase 47% do público prioritário foi vacinado. Já no estado, quase metade do público-alvo foi imunizado. A rotina de quem vive e trabalha em São Paulo costuma ser corrida. E com isso, muita gente acaba deixando a vacinação contra a gripe de lado. Eu já tinha ouvido falar que estava dando no posto, só que nunca tenho tempo, né? Saio cedo para trabalhar e quando chego não dá tempo de ir. Foi uma boa opção e ajuda bastante, né? É falta de tempo mesmo, a correria do dia a dia. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo montou pontos de vacinação em 7 estações da CPTM. Para ser imunizado, basta ter mais de 6 meses e apresentar um documento com foto. Aqui na estação Perus, da linha 7 Rubi da CPTM, a vacinação contra a gripe começou ontem e vai até amanhã, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. E muita gente que estava passando por aqui já aproveitou para se imunizar. De passagem já está aqui, para a gente tomar é muito fácil do que ir no posto, porque às vezes no posto é muito cheio. Amanhã, além da estação Perus, as estações da CPTM Engenheiro Goulart e Palmeiras Barra Funda aplicarão os imunizantes das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Já as estações Guaianazes, São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Comendador Hermelino, os pontos de vacinação funcionarão das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. No estado de São Paulo, a campanha de vacinação contra a influenza termina no próximo domingo, dia 14. Segundo o governo do estado, até a última sexta-feira, mais de 9 milhões de doses foram aplicadas. Só na capital paulista foram mais de 2,5 milhões. As pessoas devem, ao passar por uma unidade dessa, aproveitar a situação, aproveitar a oportunidade e vacinarem, porque a vacinação da gripe é importante para reduzir o número de casos e principalmente o número de internações que a gente tem visto acontecendo cada vez mais. Em Pernambuco, um feto de 30 semanas testou positivo para a febre oropouche. Especialistas investigam se a morte tem relação com a infecção pelo vírus. O caso é inédito. O caso está sendo estudado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e os especialistas estão em alerta. A morte foi registrada no dia 6 de junho. A mãe, de 28 anos, é moradora de Rio Formoso, Mata Sul de Pernambuco. Ela havia apresentado os sintomas suspeitos e o vírus da febre oropouche foi identificado nas amostras do feto e no tecido da placenta da mãe. O caso é inédito na literatura científica.
O diretor-geral de Vigilância Ambiental explica que mais evidências precisam ser encontradas para relacionar a morte do feto ao vírus da febre oropouche. Como a gente não tem outros casos caracterizados na literatura, a gente não tem fator de comparação. Então, outros exames estão sendo feitos, se continua utilizando outras metodologias cada vez mais aplicadas para se saber se essa relação pode ser afirmada em algum momento. De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, o país contabiliza 6.973 casos positivos da doença. A febre oropouche é transmitida pelo inseto Culex quinquefaciatus, mais conhecido como muriçoca. Os sintomas da doença incluem febre, mal-estar, diarreia, náusea, dor de cabeça, dor muscular e nas articulações. Quando se passa um pouco mais de dias de doença, com 3, 5 dias, a gente evidencia uma dor de cabeça mais acentuada, que é difícil de ceder com medicações corriqueiras, e sendo, às vezes, necessário um atendimento médico mais de perto para tentar amenizar os sintomas do paciente. Os cuidados também são parecidos. Realmente é a utilização de repelentes, você ter roupas de mangas compridas, calça, principalmente no horário onde o maruim costuma a sair mais, que é justamente no entardecer. Foram ouvidos hoje no Rio de Janeiro os policiais militares envolvidos na abordagem a 5 adolescentes, 3 deles negros, na semana passada. A Polícia Civil investiga um possível caso de racismo. As vítimas são filhos de diplomatas e passavam férias na capital fluminense. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Tony Vendramini tem mais informações. Tony, boa noite para você. Isso é absolutamente corriqueiro, só que dessa vez os policiais se deram mal porque aconteceu com filho de gente muito importante, diplomatas, embaixadores de outros países. Conte para a gente, relembre esse caso de racismo, por favor. Exatamente, Amanda. Boa noite para você, boa noite, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O primeiro policial chegou aqui na Delegacia do Turista, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por volta das 3 horas da tarde. Ele veio acompanhado de um oficial do batalhão e prestou depoimento por aproximadamente 2 horas. Por volta das 3h30, chegou o segundo policial. Ele pediu para ter o depoimento remarcado para o advogado ter acesso aos autos. Pouco antes, uma advogada e 2 policiais da Corregedoria da PM estiveram aqui na delegacia. De manhã, 2 dos adolescentes que ainda não haviam sido ouvidos também prestaram depoimento. Eles disseram que em momento algum foram xingados pelos policiais, mas confirmaram que houve uma abordagem truculenta. Quem também já foi ouvido, isso aconteceu no domingo, foi o embaixador do Gabão. O filho dele, de 13 anos, está entre os rapazes abordados. Segundo o diplomata, o menino foi o mais maltratado pelos policiais. Ele disse que o rapaz foi vítima de violência e humilhação psicológica, além de comportamento racial. Afirmou também que o filho está muito abalado. Filhos de diplomatas de Burkina Faso e Canadá também estavam no grupo abordado. A polícia já pediu as imagens das câmeras corporais que os policiais usavam na ação, só que até agora elas não foram entregues. Amanda, Augusto. Obrigado, Tony. A avaliação positiva do presidente Lula subiu 4 pontos percentuais na pesquisa IPEC divulgada hoje. Segundo a pesquisa, o governo do presidente Lula foi avaliado como ótimo ou bom por 37% dos entrevistados. Em março, essa aprovação era de 33%. 31% avaliaram a gestão como ruim ou péssima. 31% classificaram o governo Lula como regular. 2% não sabiam ou não responderam à pesquisa. A pesquisa IPEC também perguntou se os entrevistados aprovam ou desaprovam a maneira como o presidente Lula está governando o país. 50% responderam que aprovam e 44% reprovaram a forma de governar da gestão petista. 6% não sabiam ou não responderam à pesquisa. Essa pesquisa ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 129 municípios entre os dias 4 e 8 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. 4 pessoas foram presas pela Polícia Federal em uma operação que investiga o uso da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, pelo governo do ex-presidente Bolsonaro para espionar opositores e desafetos.
Os agentes foram às ruas em 4 estados e no Distrito Federal para cumprir 5 mandados de prisão preventiva e outros 7 de busca e apreensão. As ações fazem parte da 4ª fase da Operação Última Milha, que investiga desde o ano passado o uso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar opositores do governo do ex-presidente Bolsonaro. De acordo com as investigações, a organização criminosa acessou ilegalmente computadores, aparelhos de telefonia e infraestrutura de comunicação para monitorar jornalistas, parlamentares, servidores e autoridades dos 3 poderes. Entre elas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ainda de acordo com as investigações, o grupo usou sistemas de GPS para rastrear celulares sem autorização judicial. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux também foram monitorados de forma ilegal. No Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o deputado Kim Kataguiri também foram espionados. No Senado, Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, que faziam parte da CPI da Covid, foram as vítimas. Só mostra o quanto grave foi o que ocorreu. Enquanto brasileiros estavam morrendo por conta da pandemia, o governo de então, ao invés de comprar uma vacina, se dedicava a utilizar o aparato do Estado contra os opositores e contra aqueles que queriam investigação, contra aqueles que defendiam a vacina naquele momento. As investigações da Polícia Federal também mostram que a máquina pública foi usada para proteger os filhos do ex-presidente. Em um áudio encontrado pelos investigadores, o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, pediu a abertura de procedimentos administrativos contra auditores da Receita que investigaram Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A Polícia Federal concluiu que os investigados participaram de uma estrutura falsa da agência, voltada para a obtenção de vantagens e produção de desinformação para atacar adversários. Entre os alvos da ação estão ex-servidores cedidos para a ABIN e influenciadores digitais que trabalhavam no chamado Gabinete do Ódio do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os investigados presos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais e no Paraná podem responder pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicação e invasão de dispositivo informático alheio. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que não tinha nenhuma relação com a ABIN e que a divulgação desse tipo de documento às vésperas das eleições tem o objetivo de prejudicar a candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Continua esse frio aqui amanhã em São Paulo? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Sim, o frio continua amanhã e tudo isso porque a alta polar que está no sul do país ganha força. Por isso, as temperaturas continuam baixas e tem previsão de chuva no Paraná e Santa Catarina e em partes do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o sol apareceu hoje à tarde em algumas regiões, o tempo até ficou abafado, mas foi uma passagem rápida, porque amanhã as temperaturas não passam dos 20 graus e tem previsão de chuva em pontos isolados, principalmente no litoral. No sábado, passa para 17 graus e no domingo, 23 graus, então não esquenta tanto. No Rio de Janeiro, a sexta-feira vai ser com céu encoberto, mas abafado. Os termômetros podem chegar aos 32 graus amanhã e tem previsão de chuva em pontos isolados. Belo Horizonte, 27 graus e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus. Já no Nordeste, por causa da brisa marítima, ainda tem previsão de chuva em todo o litoral. No interior, o sol aparece e o tempo fica quente e seco. Na região norte não muda muita coisa, ainda tem previsão de chuva em toda essa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. Quanto às temperaturas, as máximas por lá podem chegar na casa dos 35 graus. Agora no centro-oeste, por causa da alta polar, o frio sobe um pouquinho e a máxima não passa dos 26 graus em Cuiabá amanhã. Boa noite para todo mundo.
Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Com exceção do Sul, parece mapa de verão, né? Com certeza. Até amanhã. Até amanhã. Foi inaugurado hoje em Porto Alegre o primeiro centro comunitário para acolher famílias atingidas pelas enchentes na capital. 848 pessoas ganharam um lar temporário. O centro oferece refeições, apoio psicossocial e suporte para questões migratórias. A estrutura é montada em formato de tendas e, além dos dormitórios, possui espaços coletivos como lavanderia, fraldário e salas com brinquedos para as crianças. Próximo da instalação existe um posto de saúde e um batalhão da Polícia Militar. O número de crimes violentos no Ceará aumentou mais de 20% no primeiro semestre do ano. Homicídios, latrocínios, chacinas. Os crimes violentos aumentaram 23% no Ceará nos primeiros 6 meses deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado, segundo o levantamento feito pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança. Primeiro, eleições municipais, o que faz com que ocorra também uma mudança de poderes também no mundo do crime, certo? Porque há referências locais, há interesses também dessas organizações criminosas com determinados representantes e outros não. De acordo com o especialista em violência da Universidade Estadual do Ceará, Raul Té, a disputa pelo tráfico de drogas também tem resultado no aumento do crime violento. Porque é um estado interessante em termos de rota, tanto terrestre quanto marítima e aérea. Abril foi o mês mais violento do semestre, com 320 homicídios contra 227 registrados no mesmo mês no ano passado. Maio foi o segundo com maior índice de violência, com 316 assassinatos, 38% a mais do que o computado no mesmo período em 2023. O aumento do crime violento foi constatado em todos os outros meses do semestre. Em janeiro, os assassinatos cresceram em 12% e fevereiro teve a menor alta com 2%. Março e abril registraram 22% de aumento nesse tipo de violência. A gente vai com medo dentro do ônibus, é um medo medonho. Cada vez aumentando mais a violência em todo canto aí. O negócio tá horrível. Eu acredito mais por falta mais das autoridades, né? Eu acho que tem que reforçar mais um pouco aí. A insegurança está em todos os bairros, não só em vários, né? A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que o reforço de novos policiais militares, civis e peritos desaceleraram o número de ocorrências de crimes violentos de junho. O que o Estado tem que fazer isso demora um pouco mais, mas os resultados são maiores, investir em inteligência, né? Coibir o desenvolvimento dessa violência, diminuir a força dessas organizações criminosas. Não é notícia desta noite, Kennedy Alencar entrevista a advogada e professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Heloísa Machado. A professora falou sobre o projeto de lei das saidinhas temporárias de presos. O que isso significa para o sistema carcerário? Significa uma piora do sistema carcerário. A gente tem um sistema carcerário que já é ruim, a gente tem um sistema carcerário que é superlotado, a gente tem um sistema carcerário com muitas denúncias de corrupção, a gente tem um sistema carcerário com a incidência de facções e organizações criminosas, a gente tem um sistema carcerário que já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Populismo penal. Ele cria projetos de lei com uma falsa ideia de que eles são capazes de resolver algum problema de segurança pública, quando, na verdade, agravam a situação. E isso a gente tem visto não só nesse projeto da saidinha, a gente viu numa série de outros projetos de lei. O Congresso parece que age na contramão do que diz a ciência, a criminologia, no que se refere à segurança pública, para piorar a situação, sendo que ele poderia melhorar muito o atual estado de coisas. Heloísa Machado falou também sobre a descriminalização da maconha. A gente está falando, de fato, de uma questão social relevante no país. A gente está falando de prisões ilegais e injustas, a gente está falando de discriminação. Quando a gente fala da descriminalização das drogas ou da despenalização, ou seja, é crime, mas não tem pena, né? Várias terminologias possíveis.
A gente está falando, acho que, dois principais argumentos. Um argumento que é, de princípio, um argumento sobre a liberdade individual. Se é o que eu desejo fazer e se só vai fazer mal a mim mesmo, não é um assunto sobre o qual o Estado deve legislar. Esse é o argumento da autonomia, né? É o argumento que muitos países usaram para descriminalizar o consumo de drogas. Um outro argumento é mais pragmático. Bom, qual é o efeito que esse crime, que essa lei que prevê esse crime, gera na sociedade? E é nesse segundo ponto que está este caso do Supremo Tribunal Federal. O que se constatou foi, se uma pessoa branca porta uma quantidade X de drogas, ela é classificada como usuária. E, portanto, ela não recebe o mesmo tratamento penal do traficante. Ela está numa outra lógica penal dessa reforma de 2006, que é uma reforma que já avança em relação ao tratamento para usuários. Se essa pessoa que porta essa mesma quantidade de drogas é negra, ela é enquadrada pelo sistema de justiça como traficante. Então, esse é um caso de discriminação, esse é um caso de impacto desproporcional da lei de drogas. Para advogadas, mulheres perderam espaço na política e no Supremo Tribunal Federal. E isso precisa mudar no Brasil. A gente tem visto uma série de mudanças, né, legislativas e constitucionais. Isso é muito ruim. A gente não está falando só, né, de uma dimensão imediata de ter mulheres no Congresso Nacional, mas a gente está falando de uma dimensão muito cara de representatividade. Se a nossa constatação é que as mulheres estão fora da política, já tem uma razão para isso, né? E a razão ficou explícita quando os partidos foram atrás de uma anistia em relação às sanções pelo não cumprimento das cotas de candidatura, né? Mulher não tem vez na política. Ah, mas tem a deputada tal, tem a ministra tal. Tem, são tão poucas que a gente sabe o nome, o sobrenome, o partido, a trajetória. Isso precisa mudar no Brasil. Se não tiver financiamento, não tiver apoio de candidatura, milagre também não vai acontecer, né? Essas mulheres não serão eleitas. Se a gente muda para judiciário, o cenário é um pouco diferente, porque daí a gente está falando de um ingresso por concurso público. E o concurso público tem também as suas barreiras invisíveis. A gente perdeu representatividade no Supremo, isso é um problema. A gente está falando de tribunais que julgam casos dos mais diversos. E me incomoda muito quando a gente fala, poxa, mas vai julgar aborto sem ter opinião de uma mulher. Mas, gente, vai julgar orçamento secreto sem ter opinião de uma mulher, vai julgar a pele das drogas sem ter opinião de uma mulher, vai julgar uma série de casos relevantes, reforma política, reforma tributária sem ter opinião de uma mulher, né? Nós não estaremos lá apenas para julgar assuntos relativos, né, às questões de gênero, mas sim a todas as pautas relevantes do país. E é lamentável que o presidente Lula tenha diminuído a representação de mulheres no Supremo. O programa É a Notícia, com o jornalista Kennedy Alencar, vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Os deputados acabaram de aprovar em segundo turno a chamada PEC da Anistia, que determina o refinanciamento de dívidas de partidos políticos. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem mais informações. Oi, Igor, boa noite. Aquela PEC, assim, presente de grego, é quase uma coisa indecente. Os deputados aprovam uma lei, descumprem a lei e, em seguida, aprovam uma autoanistia, porque é disso que se trata, né? Anistia, dívidas dos partidos que eles deveriam ter cumprido, não cumpriram a lei e agora aprovam esse perdão. Boa noite, Igor. O chamado legislar em causa própria, né, Amanda? Boa noite a você, também a todos que nos acompanham. Olha, a tramitação da PEC da anistia já foi totalmente concluída lá na Câmara dos Deputados, porque, como você bem disse, Amanda, o texto foi aprovado em 2 turnos. No primeiro, 344 votos favoráveis e no segundo, 338. Para a admissibilidade da matéria, eram necessários pelo menos 308 votos favoráveis, ou seja,
houve um apoio expressivo dos deputados durante a votação em plenário na tarde de hoje. O texto agora vem aqui para o Senado Federal, mas o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, já sinalizou que aqui a PEC da anistia não deve ter prioridade, pelo menos não por enquanto. Para conseguir todo esse apoio lá na Câmara dos Deputados, o texto precisou ser reformulado. Inicialmente, a PEC da anistia sugeriu perdão a todas as legendas que não cumpriram a cota mínima de recursos para candidaturas de pretos e pardos nas últimas eleições. Nesta quinta, o relator, que foi o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, fez alterações no texto da PEC e determinou que as siglas deverão reinvestir nas eleições seguintes as verbas que deixaram de ser pagas nos pleitos anteriores. Cerca de 23 bilhões de reais estão em jogo. Para a admissibilidade da PEC da anistia lá na Câmara dos Deputados, foi necessário muita negociação entre os parlamentares da base e também os parlamentares da oposição. O texto também acaba com a exigência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal de que os partidos invistam os recursos do fundo eleitoral de forma proporcional ao número de candidatos negros. Ficou estabelecida uma cota de 30%. Para a gente ter uma ideia, nas últimas eleições, em 2022, as candidaturas de pretos e pardos foram superiores a 50%. Uma outra mudança é que os partidos também terão imunidade tributária, ou seja, não serão obrigados a pagar impostos. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Igor. Os senadores já deram início às negociações sobre o projeto que regulamenta a reforma tributária. O texto foi aprovado ontem à noite na Câmara dos Deputados e deve ser votado no Senado depois do recesso parlamentar. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi escolhido para relatar o texto que regulamenta a reforma tributária. A discussão vai começar somente em agosto. Líderes já pediram ao governo a retirada de urgência e a análise deve ser feita primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Obedecendo um calendário de audiências públicas, fazendo o debate com a federação, com estados, com municípios, com o setor produtivo, para que nós possamos ter substância e condições de construção de um texto que possa contribuir com o esforço que a Câmara dos Deputados apresentou. Na Câmara, o texto base foi aprovado com 336 votos favoráveis. Na mesma sessão, os deputados analisaram as sugestões de mudanças. Uma delas foi acatada. De última hora, os parlamentares aceitaram incluir as carnes na cesta básica, o que garante isenção total de imposto sobre o produto. Essa inclusão gerou discussões na ala governista. A demanda é do presidente Lula com o apoio de parlamentares ligados ao agronegócio. No entanto, a equipe econômica do governo afirmou que se as carnes fossem incluídas na cesta, a alíquota geral, definida em 26,5%, poderia subir até 1 ponto percentual. Especialistas contestam. Então, nós temos dúvidas se realmente há a necessidade desse aumento de alíquota. Sobretudo porque, com a entrada em vigor da reforma tributária e a tributação do IBS e da CBS sobre setores que hoje pagam pouco ou nada de ICMS, por exemplo, nós imaginamos que a arrecadação irá aumentar drasticamente. Além das carnes, 383 medicamentos considerados populares terão isenção de imposto sobre consumo. Outros remédios com registro na Anvisa devem ter redução de 60% da alíquota geral. Já o chamado cashback prevê devolução de 100% do imposto nas contas de água, energia elétrica e gás de cozinha. E a medida vale para pessoas inscritas no CadÚnico. O imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado, que prevê alíquotas maiores para produtos considerados nocivos, inclui os carros elétricos. A lista tem ainda apostas, cigarros e bebidas alcoólicas ou açucaradas, por exemplo. Então eu penso que a Câmara fez as alterações que melhoram o texto, deixam o texto mais
justo nas subjetividades que existiam ali por parte de algumas brechas que existiam na legislação. As mudanças não são imediatas. O novo modelo de tributação vai ser totalmente implementado somente em 2033. Entre 2026 e 2032, terá a chamada fase de transição. Em 2026, PIS, COFINS e demais impostos federais deixarão de ser cobrados e darão lugar ao IBS e à CBS. Em 2029, haverá redução de 10% do ISS e do ICMS, impostos municipal e estadual, respectivamente. Em contrapartida, IBS e CBS terão aumento de 10%. Esse aumento vai crescendo gradativamente até atingir o patamar de 26,5% em 2033. Durante esse período, consumidores e empresários terão de conviver com os dois modelos. Isso, sem sombra de dúvida, vai levar o empresário a ter que gastar mais com folha de salário, com equipes que apuram tributos nas empresas, sistemas de tecnologia para fazer essa apuração de maneira automatizada. A Polícia Federal investiga uma instalação clandestina de equipamentos usados para furtar dados de beneficiários do INSS. Os dispositivos, chamados de chupa-cabra, foram instalados em 6 andares do edifício sede do Instituto em Brasília e encontrados por servidores em locais de acesso restritos no prédio. Em nota, o INSS informou que não houve vazamento de informações ou comprometimento de senhas. 2 brigas de trânsito foram parar na polícia no Rio de Janeiro. Numa delas, uma mulher foi agredida com socos e pontapés por um casal. As imagens mostram quando um veículo ultrapassa o outro para entrar na garagem de um prédio. O casal que estava no outro carro desembarca. Eles tiram a motorista do veículo, que aguardava para entrar no condomínio, e começam a agredi-la com socos e pontapés. O casal entra no carro, mas as agressões continuam. Os dois vão embora e a vítima é arrastada por alguns metros. A vítima é Diana Campos Lopes. Uma semana depois de ser agredida, ela ainda tem as marcas por todo o corpo. Os agressores já foram identificados e intimados a prestar depoimento. Foi motivo fútil, eu poderia ter perdido a minha vida ali. Então eu fiquei desesperada, eu pensava toda hora que eu ia morrer. Quando eu fui arrastada, eu pensei, se eu não morrer antes, eu vou morrer agora, porque o carro vai passar por cima de mim, eu vou cair, eu vou bater minha cabeça no meio-fio, enfim. Muita coisa passou na minha cabeça e eu só achava que eu ia morrer. Outra discussão no trânsito aqui no Rio de Janeiro, que terminou em agressões físicas, foi parar na polícia. Os agressores são pai e filho e acabaram presos. Em depoimento, a vítima contou que levou uma fechada no trânsito e foi tirar satisfação. O caso aconteceu no dia 12 de junho, em Rocha Miranda, também na Zona Norte. Enquanto a vítima discute com o motorista, o pai dele sai do banco de trás. O homem entra na discussão e agride o rapaz. Pai e filho dão socos e chutes na vítima, que está no chão. Ele ainda teve o celular roubado pelos agressores, mas o objeto foi recuperado pela polícia. Edmar da Silva Ferreira Júnior, o pai, foi preso na terça-feira. Ele já tinha passagem na polícia por lesão corporal. O filho dele, Juan Matheus Cordeiro Ferreira, foi preso ontem. Ele já tinha passagens pela polícia por roubos. O Ministério Público denunciou a dupla à justiça. Eles vão responder pelo crime de lesão corporal e roubo. Que isso sirva de exemplo até na sociedade, para que se tome cuidado ao, numa briga de trânsito, não elevar o tom, não levar a emoção, que é tão comum hoje em dia para todos, não só para esses agressores, mas para todos, de responder a uma briga de trânsito que pode gerar essas consequências gravíssimas, como aconteceram nesse caso, que poderiam até levar à morte, caso um deles estivesse armado. E o presidente Lula recebeu os atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. E durante esse evento, o presidente assinou o reajuste da Bolsa Atleta. A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris é daqui 15 dias. O Brasil terá a terceira maior representação em uma Olimpíada, com 277 atletas de 39 modalidades. E a participação feminina é a maior da história. São 153 mulheres e 124 homens.
O presidente Lula disse que não participará da cerimônia de abertura na França, mas vai ser representado pela primeira-dama, Janja da Silva, e o ministro do Esporte, André Fufuca. Já as Paralimpíadas serão realizadas entre 28 de agosto e 8 de setembro, e o Brasil será representado por 147 para-atletas. Durante o encontro hoje em Brasília, o presidente Lula assinou o decreto que reajusta em 10,86% o benefício do Bolsa Atleta. É o primeiro aumento em 14 anos. O programa foi criado no primeiro mandato de Lula e completou 20 anos hoje. Nós resolvemos criar o Bolsa Atleta. Era porque a cultura brasileira, muitas vezes, ela não leva em conta que antes das pessoas virarem importantes, virarem famosas e terem patrocínio privado, muitas pessoas não tinham sequer um tênis para praticar seu esporte. O empresário não tem nenhuma obrigação de olhar para um atleta que não tem medalha de ouro. Mas o Estado brasileiro e o seu governo, eles têm que olhar para todos os atletas e mais para aqueles que podem, no futuro, ganhar medalha de ouro, se eles tiverem condições de praticar esporte. É isso aí, gente. Por hoje é só. Boa noite. Obrigada, Carol. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, Carol. Mais de 124 mil doses da vacina contra a dengue foram entregues hoje para a cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os imunizantes são exclusivos para aplicação da segunda dose. As regiões de Itaquera e Vila Jaguará, nas zonas leste e oeste da capital, terão prioridade por terem aplicado as primeiras doses da vacina. A partir da próxima segunda, a vacinação estará disponível em toda a cidade. O filho do ex-presidente Bolsonaro, Jair Renan, tinha livre acesso à reserva técnica da presidência local, onde eram guardados os presentes e restrito a servidores, segundo a Polícia Federal. O inquérito das joias apontou conversas entre servidores da presidência, avisando que Renan estava na reserva técnica para tirar um item à sua escolha. A PF concluiu que a visita do filho de Bolsonaro ao acervo mostrou a falta de controle com o patrimônio público nacional, já que Renan não tinha cargo público nem representatividade legal para entrar no local. Renan também foi citado na operação que investiga um suposto uso da ABIN para espionagem ilegal. Segundo a Polícia Federal, o diretor da agência, na época, Alexandre Ramagem, pediu para os policiais federais utilizarem ferramentas e serviços para interferir nas investigações contra o quarto filho de Bolsonaro. Jair Renan foi investigado por favorecer uma empreiteira de mineração que depois beneficiou a empresa que era dono. A investigação acabou sendo encerrada por falta de provas. Procuramos a defesa de Renan, mas até agora não tivemos retorno. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o marco legal do hidrogênio verde. O texto já tinha passado pela Casa, mas voltou depois das mudanças feitas pelo Senado. A proposta prevê benefícios fiscais a empresas que produzirem hidrogênio com menos emissão de carbono. O texto segue para a sanção do presidente Lula. Começou a funcionar hoje no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, um novo bolsão para que carros de aplicativos aguardem os chamados de passageiros. A intenção é melhorar o fluxo de veículos na região e diminuir o tempo de espera no desembarque. Um espaço com 4.000 metros quadrados e a capacidade de receber até 145 veículos. O novo bolsão fica a 300 metros das áreas de embarque e desembarque do aeroporto e vai funcionar das 4h30 da manhã até as 11h30 da noite. Para entrar no bolsão do aeroporto de Congonhas, os motoristas precisam comprovar que estão aguardando passageiros em uma fila virtual criada pelo próprio aplicativo. Na hora em que são chamados, eles se deslocam até o setor de desembarque em um trajeto que leva em média 5 minutos. A medida deve evitar que motoristas fiquem circulando na região do aeroporto à espera de uma corrida, prejudicando ainda mais o trânsito que já é caótico por aqui. Mas a novidade ainda divide opiniões. Eu estou desde manhã aqui, fiz 2 corridas até agora. Aí eu chego na fila no 20, não aceitam uma corrida, eles vão e derrubam a gente da fila e volta para o final da fila. Aí fica aqui só perdendo tempo só. Da minha parte eu estou achando bem melhor, porque nós evitamos um monte de multas que pegava diariamente aí da CET. Uma perseguição forte. Isso aí pesa no bolso, né?
60% do deslocamento de passageiros do aeroporto de Congonhas são feitos por carros de aplicativo. E para alguns deles, já é possível perceber melhora no tempo de espera. Eu alterno bastante entre Guarulhos e Congonhas, tá? Com essa aqui é a terceira vez que eu estou aqui. As outras duas eram bastante carros, muito fluxo de carro aqui, então demorava um pouco mais. Mas agora está bem vazio, no caso, né? Bem menos do que tinha antes. Mas a sensação de melhora não é unânime. Tá demorando, um pouco. Faz 15 minutos que eu estou esperando. Quando a senhora estava lá dentro e... Estava lá dentro, aí eu vim para cá e acho que tem que atualizar, né, a localização, por isso que demorou um pouco. Por enquanto, apenas a Uber participa da iniciativa. A administração do aeroporto de Congonhas disse que até o final do mês irá aumentar em 33% o número de vagas para o embarque de passageiros em carros de aplicativos, passando das atuais 39 vagas para 52. Está aberto para todas as empresas de aplicativo de mobilidade. A gente já fechou um convênio com a Uber, também estamos em conversas com outros, como a 99, mas depende desse convênio com a ENA, que é a operadora do aeroporto, para a gente garantir que vai ter um alinhamento do conceito operacional, de como vai funcionar a lógica implantada nos aplicativos, de pareamento das viagens com os passageiros e já direcionamento para um setor adequado do meio-fio. Tudo isso é muito importante para garantir que seja uma operação coordenada. E uma última informação, as vendas do comércio varejista no Brasil tiveram alta de 1,2% em maio na comparação com abril. O setor registra taxas positivas em todos os meses deste ano. Os dados são do IBGE. Segundo o Instituto, 5 das 8 atividades do varejo cresceram, com destaque para tecidos, vestuário e calçados. Em relação ao mesmo período do ano passado, o comércio varejista cresceu 8,1%. Bom, o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã, a partir das 7h15. Até lá. Até amanhã. Boa noite.